Olá, eu me chamo Beatriz Frenner e apresento para vocês mais uma edição do nosso podcast Vidas Médicos. Aqui a gente fala sobre profissionais que são apaixonados pela área da saúde e também sobre diferentes áreas de atuação. Hoje nós estamos com uma convidada super especial aqui na minha frente, a doutora Manuela Benites, que é oftalmologista. Eu vou ter que pegar a colinha aqui porque ela é especialista na técnica de blefaroplastia estruturada. Doutora, primeiro, seja muito bem-vinda. Obrigada. Eu precisei pegar a colinha aqui porque blefaroplastia é uma palavra difícil, mas a cirurgia não é, né? Ou é? É uma pergunta difícil essa. A pergunta Para chegar difícil. a ser fácil tem um longo caminho, vamos dizer assim, né? O que é a blefaroplastia? Então, você falou da dificuldade de falar, né? O nome, blefaro é pálpebra e plastia é plástica. É a plástica das pálpebras. Aquela que tira aquela pelezinha que incomoda. Tira o excesso de pele, tira a bolsinha de gordura, reposiciona os tecidos para dar aquela resgatada no olhar, né? Com o tempo, é que você ainda não precisa, né? Eu preciso. Mas com o tempo... A doutora tá sendo querida aqui, tá sendo gentil. A pálpebra, na idade, a pálpebra vai caindo e vai escondendo os traços que a gente tem no olhar. Então, essa cirurgia, ela vem justamente nesse momento em que a gente começa a se olhar no espelho e percebe que não se reconhece mais. Doutora, a gente já vai aprofundar mais nessa conversa sobre a cirurgia da pálpebra, mas no primeiro momento quero conhecer melhor você. Como que é a sua trajetória na medicina? Como foi essa escolha para fazer medicina? E quanto tempo de experiência você já tem? Tem que contar mesmo? Vamos revelando ali onde dá. Então, eu sempre quis ser médica, meu pai é médico, tenho essa inspiração, né? Meu pai é médico apaixonado pela medicina, aquele médico que trata tudo, eu falo que é de homens e almas. E eu desde cedo quis ser médica também, como ele, né? Ia para o consultório junto e acompanhava tudo isso. E foi uma escolha natural, na verdade, seguir por esse caminho. E fui me identificando cada vez mais, né? A medicina é a nossa vida. Quem é médico é porque precisa ser médico, não tem como se imaginar sendo outra coisa, né? É uma missão muito importante, muito delicada, né? Eu acho que quem é médico é que tem que ser mesmo, porque nós aqui que estamos em outras profissões, eu como jornalista, a gente olha com muita admiração para o trabalho de vocês, né? Mas e a oftalmologia, como que ela surgiu aí no meio desse seu caminho, ainda na fase de residência? Pois é, eu tenho o meu pai é pneumologista, então eu ia para essa área clínica. E na primeira aula de oftalmologia, o professor desenhou um olho. Imagina, naquela época que eu fiz faculdade tinha quadro, tá? Não tem mais? Claro que não, agora é tudo assim. Tô desatualizada também. Começou a desenhar um olho e falei, nossa, que delicadeza, é isso que eu quero fazer. Aquela delicadeza, aquela finesse, né? Algo mais refinado, é isso que eu quero fazer. E naturalmente fui entrando, né, nessa área, começando a fazer estágio, me identificando e tô aqui até hoje. Quanto tempo já de carreira, doutora? Então, eu tenho 18 anos de formada. Bastante. Muita gente passou por você já. Ah, né? sim. Mas e dentro da oftalmologia ainda, a gente conhecendo um pouco mais sobre o seu trabalho, eu imagino que você já caiu de cara na parte mais estética, plástica, ou você fez outros procedimentos antes? Muito, né? Muito. Eu tenho duas especialidades, subespecialidades. É a plástica ocular e o segmento anterior, que é essa parte de cirurgia refrativa, cirurgia de catarata. Então, eu fiquei anos fazendo as duas coisas, né? E de alguns anos para cá eu precisei escolher, porque o volume aumentou muito, fico muito feliz por causa disso. Acabei de receber uma mensaginha de uma paciente perguntando se tinha muita cirurgia. Eu falei, graças a Deus, e a vocês que ficam fazendo propaganda, desfilando por aí, né? Então eu acabei optando por ficar mais nessa parte de pálpebra mesmo, que é o que eu mais me identifico, né? E agora, voltando a falar então especificamente da cirurgia, né? Não dá pra gente dizer se é fácil ou se é difícil, porque todo procedimento, é claro, como você explicou antes, envolve muito estudo e muita técnica e muita experiência. Mas ela é considerada uma cirurgia rápida? Como que é esse procedimento? Então, isso é interessante até a gente pensar, porque a blefaroplastia ela é considerada uma cirurgia de porte 1. O que quer dizer isso? É uma cirurgia que não tem uma complexidade alta, ela é feita com anestesia local e sedação, o paciente não precisa fazer com anestesia geral, por exemplo, né? Então, uma cirurgia mais tranquila, um nível de segurança altíssimo,
que isso facilita bastante para a gente poder fazer bastante essa cirurgia, né? Mas, realmente, pensando em complexidade de cirurgias do corpo, a gente pega uma área ali que ela é delicada por estar perto dos olhos, perto da visão, por ter esse cuidado com a visão. Mas é uma cirurgia mais tranquila. É porque para nós, né, aqui do outro lado, a gente imagina, né, o olho é uma coisa tão sensível, tão sim. delicado, né? Vai mexer, mas dá tudo certo. O procedimento é super seguro. Sim, com certeza. Inclusive, hoje, nem todo mundo quer saber isso, né? Mas a gente usa protetor ocular na cirurgia, a gente usa microscópio oftalmológico, tudo para ter a maior segurança do mundo, né? Nesse procedimento. E realmente, assim, o nível de segurança é altíssimo. E quais são os resultados, né? E as queixas também de quem geralmente chega ali num primeiro momento no consultório atrás de um procedimento como esse? Então, normalmente as pessoas vêm buscando porque tem essa queixa de não se reconhecer mais, de estar pesado, essa pálpebra tá caindo, eu tô me sentindo cansado. As mulheres não conseguem mais se maquiar, né? Chega uma hora que borra o rímel, não consegue mais fazer o delineado do gatinho, né? No cantinho do olho. Os homens aí vêm também se queixando Hoje mesmo, atendi 2 homens. Eu tenho certeza que essa pálpebra está incomodando a minha visão, doutora. Então, eles não vêm, assim, buscando uma parte estética, né? Mas, olha, eu tenho certeza que se tirar isso daqui, eu vou enxergar melhor. É uma desculpinha ali porque eles não querem assumir. Não, e eles têm razão, né? Porque quando tira aquele excesso, quando realmente tem, abre o campo de visão. Entra mais luz no olho, se enxerga melhor, né? Não são só benefícios estéticos, então, doutora, Não. explica essa parte pra gente. É estético e funcional, com certeza. Isso é inegável, né? A parte da visão, a gente tem uma melhora significativa, porque justamente tem mais luz que entra, consegue iluminar melhor. Muitos pacientes referem que sentem uma facilidade de abrir os olhos de manhã. Sabe aquela coisa? Ninguém sabe isso, né? Ninguém percebe. Se acorda e abre o olho e segue a vida. Depois que faz a pálpebra, né, que tira esse excesso, abre o olho mais fácil, porque teoricamente a gente consegue entender, tem um pezinho que você tem que suprir ali para poder abrir a pálpebra, né? Isso no final do dia acaba cansando mais também. Então, tudo isso vai interferindo. E a gente vai tendo flacidez não só de pele, a gente vai tendo flacidez dos ligamentos também. Por isso a blefaroplastia estruturada, que ela vai estruturando esses tecidos que vão ficando flácidos com o tempo e que eles interferem na função das pálpebras. Então, deixa o olho mais ressecado, secreção. Tem paciente que fala, aquela secreção não tive mais. Acordava todo dia com muita secreção. Alergia, olho irritado. Vários aspectos podem melhorar com a blefaroplastia. Você comentou sobre o acordar, né? Mas eu tava até pensando aqui, quantas vezes por dia que a gente pisca o olho, né? Só que você tá ali nesse exercício tão rápido e tão automático que você não percebe nenhum desconforto ou não percebe que existe esse desconforto até você se livrar dele, né? Muda a vida. Exatamente. E a gente tem que pensar, assim, uma parte um pouquinho mais anatômica, tem uma glândula que fabrica a lágrima, né? E tem faixinha de músculo por cima e por baixo dela. Quando esse músculo tá flácido, toda vez que você pisca, você deveria dar uma bombeada na glândula lacrimal. Quando esse músculo está flácido, não tem uma bombeada tão boa. Então, interfere até na lubrificação. Assim, realmente está tudo interligado, né? É muito bacana quando a gente fala de um procedimento que ele mistura esses 2 benefícios. O estético e o funcional, né? Porque a pessoa sai se sentindo melhor, sai se sentindo mais bonita. E, ao mesmo tempo, melhora a qualidade de vida, né? Enxergar melhor. É isso mesmo que você trouxe. É beleza e qualidade de vida. A gente quer... Eu falo isso todo dia, sabe? Então, eu estava falando com os meus pacientes agora sobre isso. A gente quer envelhecer bem, quer envelhecer se sentindo bem. Por isso que a gente vai na academia, não é? A gente vai na academia para não precisar ter dor quando for mais velho, para a gente se manter bem. A gente tem uma alimentação saudável, a gente tenta equilibrar a vida ali, tirar umas fériasinhas de vez em quando, porque faz bem. Então, essa parte da fisionomia, de se sentir bem com o que você é, quando você se olha no espelho... tem muita relação com isso. Eu quero envelhecer bem. E a blefaroplastia ajuda nisso. Perfeito, doutora. Agora, para quem está se perguntando, nos ouvindo, nos assistindo e se perguntando, a recuperação
ela é muito complicada? Ficam pontos, não tem pontos? Como que é essa parte? Depende da técnica. Daí, quando você me perguntou se a blefaroplastia era um procedimento tranquilo, né? Mas tem muitas técnicas. E hoje em dia a gente vai escolher a técnica de acordo com cada olhar, com cada objetivo. Então, não é a mesma cirurgia para cada um. Então, existem cirurgias, existem blefaroplastias que só abordam, por exemplo, bolsinha de gordura, que é aquela olheirinha, aquelas... Pode ser embaixo também. Exatamente. Aquelas olheirinhas. Aquela cirurgia a gente faz sem ponto, sem cicatriz, sem nada. Não vai nada. Ela cicatriza sozinha. E a recuperação é super... 3 dias, 4 dias, tá super bem. A blefaroplastia superior e inferior, quando tem excesso de pele, a gente já tem um pontinho, mas é um pontinho intradérmico, bem delicado, nada... É tudo delicado. Aquela finesse lá que eu falei no começo, né? Aquele refinamento que vem da oftalmologia, ele veio somar na plástica ocular, né? Então, é toda essa cereja do bolo, vamos dizer assim, é o refinamento, né? É essa delicadeza que vai ter numa sutura. Pois você comentou que até microscópio vocês usam, Exato. né? Porque é realmente muito pequenininho, muito delicado ali. Exatamente. Não causa incômodo na recuperação. Não, a blefaroplastia não dói. Isso é uma coisa que eu acho que tem que desmistificar, porque tem muitas cirurgias plásticas do corpo que doem, né? Mama, abdômen, enfim. A pálpebra não dói. É bem legal. Ninguém acredita. Mas, assim, tem que saber que vai ficar inchadinho. Tem pacientes que incham mais do que outros. Tem pacientes que ficam roxinhos e outros não. Então, normalmente na consulta eu já vou dando uma perguntada. E aí, você fica muito roxo quando bate, né? Fica muito roxo. Então, isso normalmente vai se reproduzir. Mas a gente usa técnicas muito avançadas para conseguir minimizar esse pós-operatório, que é o laser, né? Hoje a gente opera com o laser para poder diminuir os hematomas, diminuir os inchaços, ter uma recuperação mais rápida. Mas eu acho que só de saber que não tem dor já é um ganho maravilhoso, né? E é mesmo, é incrível. Normalmente, no primeiro dia que a pessoa está ali um pouquinho mais inchada, está com os curativos, a esposa ou o marido fala, conta, você tá doendo, né? Não tá. Não é possível, tá doendo, né? Não tá. Se comprova isso. E a primeira coisa que eu pergunto para eles no dia seguinte é, e aí, doeu alguma coisa? Não senti nada. Parece que eu não fiz nada, foi uma delícia, o procedimento é muito gostoso. Tranquilo. Tem que ter paciência com o pós-operatório. Como qualquer pós-operatório. Tem cuidados, não pode pegar sol, né? O exercício físico a gente dá uma segurada aí pelo menos aí uns 15 dias. Mas é uma recuperação muito tranquila. E para enxergar também não afeta nada nessa recuperação. A pessoa vê perfeitamente como antes. Sai da cirurgia com os olhos abertos, normais, né? Não fica com o olho tampado, que é uma pergunta que sempre me perguntam também. Se sai com o olho fechado, não sei porquê. Mas tem um tampão, depois não. Não tem tampão, é em volta dos olhos que vai um curativinho. E os primeiros 2, 3 dias a gente recomenda pingar bastante colírio lubrificante, né? E daí depois é engraçado, o senhor tá me perguntando, eu tenho pacientes que falam que fica com a visão um pouquinho embaçada uns 3, 4 dias e tem pacientes que imediatamente já sentem que estão enxergando melhor. Então, vai de cada um mesmo. Eu vou falar, medicina não tem nada absoluto, né, gente? É cada organismo é de um jeito. Mas, de modo geral, a gente vê que não é uma cirurgia ali que no pós causa consequências para a pessoa negativas, os benefícios que vão surgindo sempre gradativamente. Com certeza. Ela vem para melhorar, né, a vida da pessoa. Agora, uma dúvida minha, inclusive, doutora, pessoal. É genético? É o sol? O que causa esse excesso de pele em torno dos olhos? Eu falo que é uma dúvida minha, porque acho que, assim como eu, muitas mulheres que estão nos assistindo agora, ficam pensando, mas a minha mãe sempre teve, parece que eu já tenho também, a minha avó teve desde muito cedo. O que provoca esse excesso de pele em torno dos olhos? Genética. Então... É a genética, não tem jeito. Então vamos conversar mais depois, doutora. Eu opero famílias, né? Muito engraçado, assim, porque vem o mesmo tipo de olhar se repetindo. Hoje veio o filho de uma paciente que eu operei uns 3 meses atrás. E eu fazendo o exame, ele olhando, puxa, conheço essa pálpebra. Igual. Eu já operei essa pálpebra antes. Interessante, né? Vai repetindo mesmo. Aí tem algumas coisas que favorecem ou não, né? Então, a questão quem tem muita alergia coça muito os olhos, dormir em cima das pálpebras, isso é algo que acaba prejudicando a longo prazo, né? Imagina lá,
30 anos, você dormindo com a pálpebra tão delicada, aquela que eu falei lá da delicadeza, geralmente um lado só, né? Enterrada no travesseiro, né? Não tem como não ir prejudicando com o tempo. São tecidos muito delicados, né? Então, são alguns hábitos que podem favorecer ou, né, atrapalhar ou favorecer que precise fazer mais rápido a blefaro. Tem alguma idade específica que geralmente aumenta a procura? Mais jovem, mais velhos? A gente sempre fala que blefaroplastia não tem idade para indicar. Tem a indicação do procedimento, justamente por causa da genética. Mas a maioria dos nossos pacientes tem entre 45 e 60 anos. É essa faixa que a gente mais atende. Perfeito, doutora. Agora, saindo um pouco do procedimento em si, que acho que a gente conseguiu responder bastante coisa técnica, né? Até se você tiver algo a mais para acrescentar, por favor. Mas falando um pouco agora sobre a sua paixão como médica. Você já falou no início, quem atua e trabalha como médico é porque tinha que ser médico mesmo. Como que é para você, todos os dias, ou no consultório, ou no centro cirúrgico, você saber que ali, com o teu trabalho, você está transformando a vida de alguém? É demais. É muito bom. Você sabe que a gente, quando fica de férias, aí fica se sentindo inútil. Porque, claro, tem todas as partes da vida, mas a medicina realmente ela é grande parte do nosso propósito de vida. Então, eu acho, assim, eu sinto que a gente, quando vem para atuar numa área dessa, é porque você tem alguma coisa para fazer ali, né? Então, disso parte muito do que eu tento entregar para os meus pacientes, né? De tentar, de alguma forma, deixar um pouco da minha vida na vida deles, e eles também deixam muito da vida deles na minha vida, né? Então, é muito disso do que eu acredito, do que eu sinto, assim, né? É muito bonito quando você traz isso, porque eu já imagino que também seja algo ali que você aprendeu talvez com o seu pai, por ser médico, essa dedicação dele, não é só profissional, mas é do ser humano, né? São valores, eu imagino, de vocês, é isso? Com certeza, né? O exemplo é a maior inspiração, né? A gente sempre pensa que a medicina não é uma profissão, né? Simplesmente uma missão. E a gente pode, né, daí ajudar mais ou menos as pessoas de acordo com a nossa área de atuação, né? Eu tenho esse privilégio de hoje cuidar dessa retomada da autoestima, da qualidade de vida e de tanta coisa que envolve a blefaroplastia, né? Hoje, doutora, como que é a etapa do procedimento? Primeiro tem uma consulta, depois uma avaliação. Explica pra gente esse passo a passo mesmo. Normalmente o paciente, a gente faz uma avaliação bem criteriosa na primeira consulta, onde eu tento entender o que cada um quer, porque cada um quer uma coisa, né? E de acordo com esses desejos, a gente consegue delinear o que é possível, de acordo com cada olhar, e o que não convém para aquele olhar. Tem tudo isso, né? Tem que conseguir entender isso. E também nessa avaliação a gente consegue, além de fazer todo um screening da parte sistêmica do paciente, enfim, doença, cicatrização, alergias, enfim, tudo isso que envolve uma cirurgia, né? Afinal de contas, a gente vai fazer uma cirurgia. Mas também a gente consegue fazer uma simulaçãozinha no consultório de como que ficaria a sua pálpebra com uma blefaroplastia, né? Então, uma simulação bem simples, mas que o paciente consegue se olhar no espelho e vislumbrar o resultado. E é muito legal. A pessoa ali já fica entusiasmada. É muito legal, sim. Ali ela consegue lembrar como que era, né? E eu acho importante também, porque às vezes a pálpebra está caindo há 20 anos. Ela não lembra como é que era. Eu já tive isso, já tive paciente que depois desse teste, né, dessa simulação, nossa, como meu olho é puxado, nossa, não lembrava que meu olho era angulado, nossa, como meu olho era assim grandão, né, e estava coberto. Então, quando eu coloco a gente tem uns microporinhos que coloca ali para simular, eu pergunto, você se reconhece nesse olhar? Eu dou o espelho. Você se reconhece? Porque ele tem que se reconhecer. Se ele não se reconhecer, alguma coisa a gente vai ter que trabalhar ali, porque alguma coisa saiu né? Isso na simulação, antes da cirurgia, né? E daí a gente consegue ser mais assertivo no próprio procedimento cirúrgico, né? Qual técnica que eu vou usar para chegar naquele resultado que ele gostou. E como realmente, né, o olhar ali transforma o rosto todo, né? Você tá falando de uma parte aqui, mas é tudo. É muito legal, porque tem muita gente que chega assim
meio receoso na primeira consulta, né? Tanto homem quanto mulher, né? Mais sério e tal. Na hora que eu faço essa simulação, não tem como não abrir um sorriso. É muito legal. E a gente sorri com os olhos também, com né? certeza. A pessoa volta a expressar melhor o sentimento. É isso. É isso. Coloco de um lado, depois coloco do outro, pra ver como que vai ficar. Bem legal. Agora, doutora, eu sei que você também está atendendo, e atende, inclusive, pessoas que não são só daqui de Curitiba. Tem casos mais distantes? Sim, com certeza. A telemedicina veio para nos ajudar nisso, né? Então, hoje em dia, a gente opera gente do mundo todo. Do mundo todo? Do mundo Como todo. assim? Como é que acontece isso? A gente faz uma consulta por teleatendimento, né? E essa consulta, ela é alinhada em prontuário médico, eletrônico, tudo bem direitinho. E deixamos tudo combinado, né? Todo o histórico do paciente, os objetivos, o que ele quer, tudo certinho. A gente já pede os exames, o paciente vem para o Brasil já com os exames prontos. Nos vemos um dia antes do procedimento, para não perder tempo, porque eles sempre falam, não podemos perder tempo enquanto tá aí, né? Fazemos o procedimento e daí normalmente eles ficam 15 a 20 dias aqui no Brasil comigo, depois voltam. É muito legal, né? Principalmente para quem mora na Europa, nos Estados Unidos, a medicina brasileira, ela é referência ainda, né? Nessa parte estética também. Com certeza. Tem duas questões ali que eu vejo, né? Culturalmente, o que é bonito para o brasileiro, né? E nós temos eu sempre falo isso, essa diversidade de olhar, e sempre gosto de fazer esse exercício. Olha, aqui tá todo mundo, ninguém tem a mesma pálpebra, ninguém tem o mesmo olhar. E somos todos brasileiros, né? Então, olha a gama de técnica que a gente tem que ter para aperfeiçoar esses olhares, né? Mas o que é bonito aqui tá dentro do teu coração. Não interessa se você estiver lá na Inglaterra, se você estiver lá no Japão. Você tem ali uma definição do que é bonito, harmônico, talvez. Culturalmente falando, aquilo ali te agrada. E talvez um médico de outra nacionalidade tenha culturalmente outro padrão de beleza no coração dele. Então, ele não vai conseguir te entender. Então, tem essa questão e tem a questão da língua, que por mais que a pessoa esteja morando há 30 anos fora, sempre tem um ruído. Quando a gente vai pensar em operar a face, a fisionomia, eu quero ter certeza que o médico me entendeu. Ele entendeu o que eu quero, né? Então, nenhuma dúvida, né? Então, são esses aspectos que pontuam muito, né? Vários vêm para cá, vários. De quão longe a gente está falando, por exemplo? O mais longe que a gente operou foi uma paciente do Japão. Uau, o mais longe possível. Do Japão. Uhum. Doutora Manuela Benites, você revelou uma coisa aqui que me chamou a atenção. O psicólogo, o terapeuta, a gente sempre pensa que ele está analisando todo mundo o tempo inteiro. Então quer dizer que você analisa as pálpebras de todo mundo o tempo inteiro? Fizeram essa pergunta para mim hoje na hora do almoço. Olha, às vezes não tem como não notar, mas normalmente estou buscando por pontos de beleza, né? Pontos de atenção, pontos que deixam cada pálpebra mais bonita, assim, dentro daquela beleza individual, né? Eu gosto de descobrir as belezas dos olhares, né? Que legal. Não precisa ser todo mundo igual, né? E não ainda bem, né, que não é todo mundo igual. Mas eu gosto de identificar, assim. Agora, fugindo de novo um pouco dessa área da medicina e falando sobre sua vida pessoal, né? A gente está aqui num bate-papo tão leve. Além dessa correria, que hora que começa o seu dia? Às 6. E vai até a hora Ninguém que for. Até de noite, geralmente. Só termina quando acaba, né? E aí, esse corre-corre todo, o que você costuma fazer para dar uma escapada, para ter um dia mais leve, para se divertir? Não, assim, eu acho que a nossa rotina é bem focada nessa questão profissional e familiar também, né? Eu tenho 3 filhos, então eu tenho bastante envolvimento com eles também, né? Tem várias atividades que a gente acaba fazendo juntos. E agora eu tô voltando para as minhas aulas de desenho que eu queria tanto. Então são coisinhas assim, né? Faço exercício, comecei a fazer pilates, são detalhezinhos ali que vão deixando a nossa vida mais equilibrada. E gosto muito de estudar sobre a vida, sobre as pessoas. Esses conhecimentos que vão além da medicina também me agradam bastante, porque eu acho que a gente é ser humano e não é por acaso, né? E com certeza soma muito no seu trabalho, né? Com certeza. A gente fala tanto em medicina humanizada, né? Exato. De receber as pessoas, entender sobre elas, se colocar no lugar. Isso aí. Quais são as idades dos filhos? Eu tenho uma que vai fazer 13, uma de 10 e um de 7.
quase todas as fases diferentes ali juntas. Sim. Dá pra agradar todo mundo num passeio só? Dá. Eles são bem legais uns com os outros, vamos pensar assim, né? Às vezes a gente gosta de assistir filme junto, tem que ser filme que todo mundo possa assistir, né? Então, alguém tem que ceder sempre. Agora, doutora, sobre os seus pacientes, tem algum caso assim que seja mais curioso, uma história diferente, sem revelar, né, por conta da ética profissional, os nomes, dados, enfim, mas tem algum caso assim que você sempre lembra com destaque assim para você? Olha, eu vou falar para você que eu tô, então, 18 anos de formada, mais de 15 anos fazendo blefaroplastia, e eu consigo lembrar de todos os meus pacientes. Se eu encontrar num supermercado agora alguém que eu operei 15 anos atrás, eu lembro. Eu lembro daquela pessoa, eu tenho essa questão com a fisionomia. Mas eu acho que o que mais, assim, impacta mesmo são esses casos que a pessoa muda a vida depois da pálpebra, sabe? Que ela volta a fazer alguma coisa. Eu acho... Tem algum exemplo que você se lembra? Então, eu tenho uma paciente que voltou a namorar depois, né? Uma senhora que voltou a namorar depois. Uma não, né? Eu falo que eu sou casamenteira lá no consultório, né? As solteiras, né? Que já, às vezes, já tiveram um casamento que não deu certo e tal. Essa resgatada da autoestima é muito... E, olha, funciona para homem e para mulher, viu? Nossa, quanta coisa que a gente está conversando em cima de um procedimento, né? Sim! Como isso transforma, é incrível. Primeiro pela decisão de fazer, de buscar algo para si mesmo, né? Hoje é o dia, né? A gente está aqui hoje no Dia da Mulher. Quantas coisas que a mulher se doa, né? Acaba fazendo pelos outros, né? Porque precisa, porque é mãe, porque é esposa, porque tem trabalho e tal. E a blefaro, ela vem como uma escolha para ela mesma. É muito interessante, assim. É muito interessante. Mas eu acho o máximo, assim, quando os pacientes vêm falando que agora que chamavam de algum ator ou alguma atriz quando era mais novinha e voltaram a chamar, sabe? Tem a Malu Mader. Eu tinha o olhar da Malu Mader. O Richard Gere. As pessoas voltam a eles falam, com o auge da vida de beleza delas. É muito legal, né? Ou, esse olhar fez muito sucesso na década passada, sabe? Essas coisas. É muito legal. Deixa eu só te perguntar, Tal. Posso ir pro finalzinho? Okay. A gente pode pular o ping-pong porque ela já gravou na outra edição. Já gravou o ping-pong. Que pena, queria fazer o ping-pong. Então... Por isso que a gente incluiu uma pergunta. Tá, então vou fazer uma pergunta pra gente finalizar. Então. Tá bom. Tá, doutora, pra gente fechar esse nosso bate-papo que tá tão gostoso, mas, enfim, pra concluir toda essa conversa... explica para as pessoas como então encontrar o seu consultório, como que funciona essa questão da consulta, quem tem interesse em fazer a blefaro, já que não dói. Principalmente não dói. Então, nós estamos, eu tenho uma clínica na saída do Parque Barigui, no edifício Lakeside. Ali é o nosso consultório, a nossa clínica. Nós temos toda uma estrutura para poder atender, né, os pacientes. Depois posso deixar o contato, né, da clínica. Temos um Instagram bem relativamente ativo, porque cada vez mais eu tenho percebido a importância do paciente entender o que vem fazer e entender o que ele está buscando antes de chegar até o meu consultório, né? Eu vejo que isso ajuda muito, né? Muitas dúvidas que ele às vezes não perguntaria na consulta já estão esclarecidas, porque existe essa construção, né, do que é uma blefaroplastia, como que eu posso me preparar para isso, né? Então o Instagram é bem ativo. Então convido a todos para seguirem lá, né? E realmente vai ser um prazer atender quem precisar, quem estiver precisando dos nossos serviços. Com certeza. Beleza e funcionalidade. Importante destacar que são dois ganhos assim imprescindíveis juntos num procedimento só. Doutora, muito obrigada pela conversa, por esclarecer tantas dúvidas. Obrigada, foi um prazer. Muito fácil responder essas perguntas com você. Valeu. Seja sempre bem-vinda aqui com a gente, viu? Obrigada. Gente, então essa foi aqui a nossa querida doutora Manuela Benites, participando, enriquecendo ainda mais todo o nosso conteúdo do nosso podcast Vidas Médicos aqui da Top View. Lembrando que nós temos um conteúdo multiplataforma, então você acessa tanto na edição 285 da Top View, que pode ser impressa, no aplicativo, no nosso portal topview.com.br. Encerro com o convite para você continuar acompanhando a gente e assistir também nas plataformas aí como YouTube e Spotify, a sua preferência. Até a próxima!